desse jogo da volta lá em Porto Alegre. Fábio no gol, esse está pegando muito, hein? A defesa com o Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. O meio campo, aí a dúvida, né? André, Alexander ou Ganso, John Arias, Cano, Keno e Kennedy. Ou acho que há uma outra possibilidade também da saída do John Kennedy para a entrada do Alexander e do Paulo Henrique Ganso. Ou vocês não imaginam que isso possa acontecer, PC? Olha, Felipe, eu vou te dizer o seguinte, independentemente da escalação, a certeza que eu tenho é que vai ser um Fluminense, mesmo jogando no Beira-Rio, não vai alterar a sua personalidade. Qual é a personalidade do Fluminense? Jogar em busca do gol. Não vai ser um Fluminense que vai ficar primeiro preocupado em não levar o gol para depois tentar, não, vai buscar o gol e o mesmo fará o Internacional. Eu entendo que o primeiro jogo, disputado semana passada aqui no Maracanã, foi o melhor jogo desse segundo semestre do futebol brasileiro. Exatamente por causa dessa identidade das duas equipes. Jogam em busca do gol. Você viu hoje um Corinthians, um Fortaleza e Corinthians, em que o Corinthians estava primeiro preocupado em não levar gol. Aí depois a gente tenta fazer o gol. Amanhã não. Amanhã tanto o Internacional, anfitrião, quanto o Fluminense visitante, eles vão jogar em busca do gol. Então, independe a forma, a escalação. A única questão é que o Guga não é um lateral com movimentos tão precisos, ambiciosos como o Samuel Xavier. Tá, se você fosse o treinador, PC, você então é o Paulo César Diniz agora, tá? Kennedy. Você o quê? Tiraria o Kennedy ou escalaria o Kennedy? Escalaria o Kennedy. Escalaria o Kennedy. Sim. Quem você não escalaria? Escalaria Kennedy, Alexander e deixaria o Ganso no banco. Deixaria o Ganso no banco? É. Eu vou te dizer que eu acho que eu tiraria o Kennedy para esse jogo e deixaria o Kennedy para segundo tempo, por exemplo. Essa é a grande questão. Uma formação um pouco mais robusta ali no meio, com Alexander e André, e com o Ganso fazendo a dele ali. Eu escalaria sem o Kennedy, apesar de achar que o Kennedy está jogando muito bem. Tá? E o Ganso, eu gostei do Ganso do jogo anterior. Isso, ele está marcando, né? Exatamente. Pelo menos é que ele pode crescer, né? Alex, você faria o quê se você fosse o Alex Diniz? A gente tem que entender o porquê de eu tirar o Kennedy ou não, de ter o Ganso. Eu penso que se ele tem o Ganso e ele tira o Kennedy, se o Inter joga com o John e o... Realmente é para fazer mais gente, vindo o Arias um pouco por dentro, para eu ganhar um pouco mais de coisa. Porque o Inter, com esses 3 ou 4 homens que o Maurício também entra, ele acaba criando esse volume por dentro que às vezes pode ser que dificulte um pouco mais o Fluminense. Então, se eu tiro o John Kennedy, eu penso no Ganso por causa disso. Mas você tiraria o John Kennedy ou você manteria o John Kennedy? Eu pensaria, Alex? Não, eu pensaria em tirar e ter o Ganso justamente por isso. Eu estou falando em ganhar o meio de campo. Isso aí eu concordo. Eu pensaria, o John Kennedy é aquela arma para um segundo tempo. Tiraria o Ganso? André, Alexander e Ganso. E deixar o John Kennedy como arma para uma eventual necessidade no segundo tempo. Uma postura mais defensiva e de repente alguém caindo aqui mais pelo lado direito, porque o Inter joga com o Wanderson, que é um ponta que parte para cima. Que é a velocidade do time, é o Enner, né? Exatamente. São dois jogadores que inclusive são os que menos recompõem, exatamente para não ter essa... No momento que o Internacional está com a bola, é no Valência, é no Wanderson e o Valência tem uma capacidade de retenção, jogador que não oferece o corpo, mas oferece o corpo, você bate e você que cai, não é ele que cai. Ou então você vai lá e faz a falta. E com uma velocidade impressionante para a idade larga. Aí faço uma outra questão para vocês. Vocês acham que por essa velocidade toda que tem o Valência, o Diniz nem passa pela cabeça dele trocar, por exemplo, Felipe Melo pelo Marlon para esse jogo da volta no Beira-Rio? Eu acho até que não, porque nem sempre, Felipe, o problema vai ser a questão de estar o Felipe Melo ali ou não, porque o Enner Valencia, depois que nós vimos ele também arrancar e o André não conseguir acompanhar ele, nenhum jogador ou outro vai acompanhar no seu Keno. Sim. Entende? Então é muito problema de onde eles vão perder essa bola para ter. Então eu acho que a experiência, a malandragem, toda a qualidade, a capacidade do Felipe Melo, eu acho que não atrapalha. Por isso também que eu penso em falar sobre se eu tenho só o Ganso com o John Kennedy na frente e não tenho o Alexander, aí eu acho que fica, porque o meio do Inter é muito volumoso de jogo. E só o Ganso ali no meio eu acho que vai Exatamente. Mas só o Felipe Melo, lógico, o Marcelo, eu não teria problema ali. O Felipe ele dá uma coisa que o Marlon não dá com a mesma qualidade. Primeiro, ele qualifica melhor a saída de bola
E segundo, passe longo, né? É aquela virada de bola. Passe longo. E bola aérea também, ele é muito bom. Não é chutão, é passe mesmo. Ele trabalha muito bem a questão do passe. Pessoas do Beira-Rio. E normalmente, quando joga em casa, o Inter também tenta dominar as ações. Como vocês imaginam que vai ser esse duelo por ter a bola, hein? Assim, Alex, o que eu penso é que vai ser uma disputa no espaço pelo protagonismo. Tanto um quanto o outro. Fluminense, as pessoas às vezes falam, pô, o Fluminense no Campeonato Brasileiro é um anfitrião, um visitante que vai muito mal. Ok, realmente é uma informação. Mas é um Fluminense que na Libertadores, quando sai, e saiu para encarar o Olímpia, que eliminou o Flamengo, foi lá e ganhou 3-1. Então tem comportamentos distintos. Você não pode descaracterizar o Fluminense como uma equipe que de visitante vai sempre mal. Olha na Libertadores, é outra competição, então é essa que interessa, porque vai jogar amanhã em Libertadores. Eu acho que vai ter uma disputa pelo protagonismo, pela personalidade das equipes, pela personalidade dos técnicos, o tempo inteiro, como aconteceu no Maracanã. Agora vai ter uma hora que vai ter um predomínio de um e outro. E o Internacional vai começar muito mais entusiasmado. Você imagina, você jogou lá, você sabe quem que é. Vai ser um caldeirão de pressão o tempo todo. E outra, depende do controle de jogo, se vai estar com Alexander e Ganso e não John Kennedy. Se o Ganso ficar fora, ficar com Alexander André, John Kennedy de coisa, eu acho que o Inter tem um pouco mais de característica por pressionar e conseguir manter um pouco mais a bola nesse sentido.